Olá, professor Murilo Gutierrez aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre litisconsórcio. Litisconsórcio é uma das matérias mais intrincadas do direito processual civil, na minha opinião. Eu considero essa disciplina uma das mais difíceis, né? Um dos capítulos do direito processual mais difíceis. Tem uma série de desdobramentos. Então, nesta aula, eu vou falar mais de aspectos introdutórios e numa outra oportunidade, vou gravar uma outra aula falando de aspectos mais aprofundados, tendo em vista o que foi falado nesta aula de hoje, ok? Então vamos lá. Bom, uma primeira dimensão, né, o que vem a ser litisconsórcio, né? Vamos fazer então uma abordagem conceitual. Quando se fala em litisconsórcio, nós estamos falando de pluralidade de partes, ou seja, quando há mais de um autor ou mais de um réu, ou ambos, né? Mais de um autor e mais de um réu na relação jurídica que está sendo travada. Né? Também é conhecido como cumulação subjetiva. Na próxima aula sobre litisconsórcio, eu vou fazer uma pequena diferenciação entre um e outro. Tá? Há autores que fazem essa distinção. Mas, a princípio, vamos trabalhar o litisconsórcio com uma acumulação subjetiva, ou seja, uma acumulação de mais de um autor numa demanda, ou seja, mais de um demandante ou mais de um réu, ou ambos. Né? Podemos ter ainda a possibilidade de mais de um autor e mais de um réu. Ok? Então, essa é uma primeira abordagem conceitual. Quando se fala em litisconsórcio, nós estamos falando litis vem de litígio. Então, e consórcio significa concorrer, né? A pessoa corre conjuntamente com outra. Então, litis, consórcio, né? Correr juntamente com outra. Então, vem daí essa origem etimológica. Então, o litisconsórcio existe por três razões, né? Segundo três fontes. Então, podemos ter um litisconsórcio, uma pluralidade de partes em razão da comunhão de direitos ou de obrigações, conforme o artigo 113, ou por conexão de causas, né? As partes, ao invés de propor ações autônomas, né? Elas escolhem demandar conjuntamente. Então, ou ainda a possibilidade de formação de um litisconsórcio por afinidade de questões. Nós vamos voltar sobre este assunto, eu vou explicar cada um desses pontos pormenorizadamente mais para frente, ok? Uma questão interessante que nos ajuda a compreender o que vem a ser o litisconsórcio é a classificação. Eu peço a atenção de vocês porque a classificação ela começa bastante simples e depois ela vai dando uma complicada. Tá? Então, uma primeira distinção, né, uma primeira classificação acerca do litisconsórcio é com relação à parte, né, a posição dos litisconsortes no âmbito do processo. Nós chamamos de litisconsórcio ativo quando nós tivermos mais de um autor. Bastante simples, né? Ou litisconsórcio passivo quando nós estivermos diante de mais de um réu. E litisconsórcio misto, também conhecido como recíproco, quando estivermos diante de mais de um autor e mais de um réu no mesmo processo. Simples, a ideia aqui é bastante tranquila. Ainda, nós temos com relação ao momento da formação, ou seja, se o litisconsórcio se der no início da relação processual, com a propositura da ação, nós vamos chamar isso de litisconsórcio originário ou litisconsórcio inicial. Então, é aquele que é formado com a propositura da ação já na petição inicial. Na petição inicial já vem identificado quem são os autores, quem são os réus. Tá bom? E podemos ter ainda a possibilidade de um litisconsórcio ser formado durante o processo, no curso do procedimento. E caso isso aconteça, nós estaremos diante de um litisconsórcio ulterior ou posterior. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre intervenção de terceiros. São hipóteses clássicas de formação de litisconsórcio no curso do procedimento. Tá? Então, nós vamos fazer essa abordagem em momento futuro. Eu trouxe aqui um esquema gráfico sobre o procedimento. Ele começa com a petição inicial, reparem, aqui no início, petição inicial. Eu divido aqui em fase postulatória, organizatória e fase probatória, para facilitar a nossa vida. E o procedimento de primeiro grau de jurisdição, ele termina com o advento da sentença. Pois bem,
Nós vamos chamar de litisconsórcio originário. Olha aqui, eu estou circulando aqui o início, né? O originário, quando ele começa aqui com a propositura da ação. E nós vamos estar diante de um litisconsórcio ulterior ou posterior. Geralmente, ele é provocado aqui na contestação, tá? Mas é qualquer litisconsórcio que é formado durante o trâmite processual. Né? Reparem aqui as setinhas vermelhas que eu estou colocando. E é de regra aqui na contestação, porque é na contestação em que o réu poderá fazer o chamamento ao processo de demais co-obrigados, né, ou denunciação da lide, né, eventual garante daquela relação processual que está sendo discutida, e assim vai indo. Tá? Nós vamos voltar a abordar sobre isso no momento certo. Tá bom? Pois bem, e a minha pretensão aqui é trabalhar com vocês todo esse procedimento de primeiro grau de jurisdição, chamado procedimento comum. Então, a fase postulatória inteira, a fase organizatória toda e a fase probatória até o advento da sentença. Tá? Aí a sentença ela põe fim ao procedimento de primeiro grau de jurisdição. Mas calma, no momento certo nós vamos abordando ponto por ponto. Por enquanto, nós estamos ainda na parte geral, né, do direito processual civil. Então, na classificação, uma outra classificação que já requer um detalhe, já requer mais atenção de vocês, com relação à obrigatoriedade ou não da formação do litisconsórcio. Ou seja, nós temos situações em que o litisconsórcio ele é obrigatório, ou seja, eu não tenho margem de escolha. E esse litisconsórcio obrigatório ele é chamado de necessário. Então, nós temos, com relação a essa classificação, um litisconsórcio facultativo, quando há uma opção, né, pelo autor em se formar ou não o litisconsórcio, e nós temos o litisconsórcio necessário, que é o litisconsórcio obrigatório. Bom, com relação a essa modalidade, né, essa classificação, eu tenho que fazer aqui algumas ponderações. O litisconsórcio ele será necessário, seja por força de lei, a lei é quem vai estabelecer a obrigatoriedade, a gente vê muito isso na questão do uso capião, e nas ações reais que envolvam cônjuges, né? Então, sempre que você estiver diante de ações reais, né, a ação ela tem que ser proposta obrigatoriamente com os cônjuges na relação jurídica processual. E no uso capião, e também na ação demarcatória, né, de terras, nós temos a obrigatoriedade de citar, ou seja, de demandar contra os confinantes. Então, se você vai entrar com uma ação de uso capião contra um determinado terreno, né, você alega ali que você tem a posse mansa e pacífica daquele bem, e você busca, por meio de uma ação judicial, você busca propor então justamente essa ação para ver o reconhecimento do uso capião. Pois bem, nesta ação, você é obrigado a propor a demanda contra todos os confinantes. Isso porque a lei te obriga, ok? Então, nós temos essas hipóteses em que a lei é quem determina. Agora, o que mais acontece tendo em vista a chamada relação jurídica. Relação jurídica. Tendo em vista a relação jurídica que está sendo discutida, é que nós vamos falar de litisconsórcio necessário. Então, imagine o seguinte, eu estou propondo uma demanda contra o meu locatário, né? E o locatário está inadimplente. Perceba, imagine que eu tenho ali um fiador, né, também nesse contrato de aluguel. Eu, obviamente, tendo em vista essa relação jurídica, há uma presença de um locatário e também de um fiador, eu vou propor a demanda contra ambos. Não é? Ou então, imagine que eu queira fazer uma consignação em pagamento. Eu estou com uma dúvida para saber se eu vou propor uma ação contra o credor A ou o credor B. Então, se pela relação jurídica, a relação que está sendo discutida, há uma dúvida acerca de quem é o credor, né, que são as hipóteses de consignação em pagamento,
obviamente eu sou obrigado a propor ação contra ambos, né? A gente vê muito isso, às vezes, na seara tributária, às vezes aqueles imóveis que são localizados em zonas limítrofes, né? Você não sabe se ali é zona urbana ou é zona rural, e às vezes ele sofre ali uma dupla incidência, né, da tributação pelo ITR, pela União ou pelo IPTU. Então, imagina que você tem que propor uma ação de consignação em pagamento. Obrigatoriamente, tendo em vista a relação jurídica que você está discutindo, você é obrigado a demandar contra ambos, contra o município e contra a União Federal, que são os titulares daquela exação, né, daquele tributo. Se o Ministério Público vai propor uma ação anulatória de casamento, quem se casa com alguém. Então, obviamente, essa demanda tem que ser proposta contra, né, o marido e mulher. Ele não pode só propor uma ação anulatória de um casamento contra apenas o marido ou apenas contra a mulher. Então, meus caros, você vai ter que avaliar, você vai ter que averiguar qual a relação jurídica que você está discutindo, né? Então, a depender da relação jurídica que esteja discutindo, nós estamos diante da necessidade, da obrigatoriedade da formação de um litisconsórcio, tá bom? Então, nós temos essas duas modalidades com relação ao litisconsórcio obrigatório. O litisconsórcio será obrigatório, então, recapitulando, por força de lei, imposição de lei, que a gente tem um velho exemplo clássico do uso capião e das ações reais que envolvam marido e mulher, né? E temos também a questão tendo em vista a relação jurídica de direito material que está sendo discutida, tá bom? E o litisconsórcio será facultativo quando for uma prerrogativa do autor formar ou não formar um litisconsórcio. Há um exemplo bastante interessante, vocês devem se lembrar lá do direito das obrigações, com relação às obrigações solidárias, né? Imagina que nós estamos diante de uma obrigação solidária no polo passivo, em que o credor ele está diante de 3 devedores solidários. 3. Imagine essa seguinte hipótese. Então, os 3 são co-devedores no regime de solidariedade. O credor ele poderá propor a demanda contra apenas um, ou 2, ou os 3, né? Ou então só contra o segundo, o B, ou só contra o C, né? Enfim, ele tem a possibilidade de escolher ou demandar contra os 3, né? Só que lembrando a vocês que quanto mais gente no polo passivo, né, quanto mais gente na demanda, seja no polo passivo, seja no polo ativo, não importa, mais lento fica o processo. Né? É uma questão bastante interessante. E na prática, a gente verifica que quando se fala em litisconsórcio facultativo, né, nessas dívidas solidárias, geralmente o credor ele escolhe aquele devedor que tem mais bens, né? Ou seja, o mais rico. Ele não vai ficar perdendo tempo com aquele devedor que não tenha patrimônio, ok? Então, nós vamos voltar nesse exemplo quando eu estiver falando sobre intervenção de terceiros com relação ao chamamento ao processo, tá bom? Mas reparem, nessa hipótese da dívida solidária, é uma hipótese clássica do litisconsórcio facultativo, né? O credor ele poderá demandar contra ambos, contra todos, ou contra apenas um. Um exemplo também bastante interessante que a gente vê, que é o caso de litisconsórcio facultativo, são as demandas envolvendo a saúde. Se você for averiguar o artigo 196, né, saúde é direito de todos e dever do Estado, né, um assunto que está tão em voga agora, em tempos de coronavírus, quem vai propor uma demanda, ele poderá propor uma demanda envolvendo saúde, fornecimento de medicamento, geralmente é o que ocorre, né? Poderá propor a demanda contra o município, poderá propor uma demanda contra o Estado ou contra a União, e porque o Supremo Tribunal Federal disse que esses entes federados, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, são solidários com relação à prestação dos serviços de saúde. Então, meus caros, há uma possibilidade de escolha, né, para quem for demandar, tendo como causa de pedir a saúde, entre aspas. Então, poderá ser proposta contra o município, ou contra o Estado, ou contra a União, ou, se quiser, faça um litisconsórcio entre município e o Estado membro, para ficar na Justiça Estadual. Porque se colocar a União Federal, desloca para a Justiça Federal. Meus caros, uma outra hipótese também que eu estou lembrando aqui, um caso real que eu tive aqui há pouco tempo, no Estatuto do Idoso também permite que, se for proposta uma ação de alimentos do pai em face ao filho,
Olha só que interessante esse exemplo. O pai propõe, ou a mãe, né, propõe uma ação contra o seu filho buscando alimentos. E se for amparado no Estatuto do Idoso, então se for configurado como idoso, é possível que esse pai ou essa mãe escolha qual ou quais filhos serão demandados. Olha que interessante. É uma hipótese também aí de litisconsórcio facultativo. O caso que eu atuei, né, recentemente, a mãe demandou contra 2 filhas, sendo que ela tinha 4 filhos. Ela preteriu outros 2, né? Então, infelizmente, o Estatuto do Idoso permite essa prerrogativa. Eu acho até que ela é um pouco discriminatória, mas enfim, não convém aqui citar. Então, esses são exemplos de litisconsórcio facultativo, quando há a possibilidade de escolha. Lembrando a vocês também, uma outra questão de ordem técnica, que no polo ativo, o litisconsórcio será sempre facultativo, porque ninguém pode ser obrigado a demandar, né? Imagina o seguinte, que eu estou matriculado num curso de pós-graduação, imagina que estou fazendo lá um curso de doutorado, e aí houve um reajuste abusivo lá da universidade, ao qual eu estou vinculado no curso de doutorado, né? Eu posso perfeitamente querer suportar aquele prejuízo, ou então, né, me unir, né, com outros colegas que também estão ali na mesma turma que eu e formar um litisconsórcio. Agora, se eu quero propor uma ação contra a universidade, né, visando discutir o reajuste, né, os preços de mestrado e doutorado são muito caros, né, giram em torno de 2 a 3 mil reais por mês. Se eu quero discutir o reajuste abusivo desta mensalidade, eu não posso obrigar meus outros colegas a litigarem comigo. Eles vão litigar se eles quiserem, né? Então, mentalize essa seguinte ideia, que no polo ativo, o litisconsórcio será sempre facultativo. Que nós não podemos impelir ninguém, né? Impor a ninguém que se demande. Tá? Mas eu vou voltar nesse assunto quando nós estivermos falando de litisconsórcio unitário, que é a nosso próximo slide. Tá bom? Vamos abordar isso. Essa próxima classificação é bastante interessante. Para você compreendê-la, você tem que mentalizar o princípio da igualdade. Bom, lembra que nós falamos que o princípio que com relação ao litisconsórcio necessário, ele será necessário tendo em vista a imposição por força de lei ou tendo em vista a relação jurídica de direito material que está sendo discutida. Bom, essa informação ela é importante para esse tipo de litisconsórcio que nós vamos falar agora. O litisconsórcio, então, por essa classificação, ele leva em consideração, então, a chamada uniformidade decisória, ou aplicação do princípio da igualdade. Se o juiz tiver que aplicar o princípio da igualdade, ou seja, tratar todo mundo de forma igual, nós vamos chamar de litisconsórcio unitário. Se o juiz puder tratar diferentemente as partes, porque os direitos são diferentes, né? Há uma separabilidade, né? Eles são cindíveis, né? Ou separáveis, o direito de cada qual, então nós vamos chamar isso de litisconsórcio simples. Então, simples, as decisões podem ser diferentes, porque os direitos que estão sendo discutidos são diferentes, ou apresentam peculiaridades que não permitem o tratamento igualitário, e nós temos o litisconsórcio unitário, que é aquele cujas decisões devem ser iguais, e devem ser iguais porque os direitos são os mesmos. Então imagine aquele exemplo que eu dei para vocês, de que o Ministério Público propôs uma ação anulatória. Se ele propôs uma ação anulatória, deve propor de casamento, né, deve obrigatoriamente propor a ação contra marido e mulher. E a decisão dali advinda tem que ser a mesma para os dois. O juiz não poderá declarar o casamento válido para o marido e inválido para a mulher. Declarar um que volta a ser solteiro, outro divorciado. Isso seria uma aberração. Então, como o direito é o mesmo que está sendo discutido, as decisões devem ser as mesmas. Não é? Naquele exemplo que eu falei, imagine que eu tenha proposto uma ação contra a universidade onde eu curso, né, onde eu pretensamente estaria cursando o doutorado, questionando ali a mensalidade, o reajuste abusivo. Se eu entrei com outros 5 colegas, nós, os 5 colegas, temos o mesmo direito que está sendo discutido. Se a ação vai ser julgada procedente, ela não pode ser julgada procedente só para mim.
ela tem que ser julgada procedente também para os meus outros colegas. Então, porque o direito está sendo discutido ali é o mesmo, né? Se é abusiva para mim, é abusiva para os outros também. Então, meus caros, você vai ter sempre que analisar qual a relação jurídica que está sendo discutida. Se o direito estiver sendo discutido é o mesmo para as partes, o juiz tem que decidir de forma uniforme, de forma igualitária. Se o direito permitir fracionamentos, cindibilidade, separação das partes, né, tratamento diferenciado, nós chamaremos isso de litisconsórcio simples. O exemplo de litisconsórcio simples a gente vê muito isso em acidentes, né? Acidente de ônibus, de carro, quando as partes se unem. Imagina, houve lá um acidente de ônibus, nós tivemos ali algumas pessoas que morreram, outras ficaram feridas, alguns feridos graves, outros de forma leve, né, outros moderados. Imagine que eles se unam, né, na propositura de uma ação só contra a empresa de ônibus. As decisões devem ser diferentes, porque aquela pessoa que morreu, ela não pode receber a mesma indenização daqueles que foi ferido de forma moderada. Da mesma forma que aquele que teve um ferimento leve não pode receber a mesma indenização daquele que sofreu um ferimento grave. Então, meus caros, esse exemplo dos acidentes, né, das ações de indenização, são exemplos clássicos de litisconsórcio simples. O juiz ele não vai poder tratar todos igualitariamente, ele não vai poder dar a mesma decisão com relação a todas essas partes, né, do acidente, porque a extensão do dano é diferente para cada uma das partes que ali se uniram na propositura desta ação, ok? Então mentalize essa ideia. Será litisconsórcio simples quando o juiz puder decidir de forma diferente entre as partes, porque há peculiaridades que tornam o direito diferenciado. Ou então, nós estaremos diante de litisconsórcio unitário quando o juiz tiver que decidir de forma igualitária para todos, ok? Porque o direito é o mesmo, princípio da igualdade. Bom, meus caros, uma questão interessante que é preciso ressaltar com relação ao litisconsórcio simples e litisconsórcio necessário, vocês têm que mentalizar a seguinte ideia. No litisconsórcio simples, como o juiz ele pode decidir de forma não uniforme, né, de forma diferenciada para cada parte é tratada como partes autônomas, né, como sujeitos autônomos no processo. Então, essa é uma característica bastante peculiar. Agora, no litisconsórcio unitário, justamente o direito está sendo discutido, é o mesmo entre as partes, nós temos algumas peculiaridades que precisam ser ressaltadas. Então, eu trouxe aqui para vocês que, olha só, o conceito do artigo 116 do Código de Processo Civil. Todos os litisconsortes devem obter o mesmo resultado, né, no processo. Então, não se permite resultados diferentes entre as partes, ok? Olha que interessante essa frase do Alexandre Câmara. O Alexandre Câmara, né, um jurista bastante respeitado, indico a obra dele, O Novo Processo Civil Brasileiro, uma obra fantástica, bastante precisa, né, nos conceitos. Olha esse conceito trabalhado pelo Alexandre Câmara. No litisconsórcio unitário, tendo em vista o princípio da igualdade, ou todos ganham ou todos perdem. Eu achei bastante interessante essa frase dele, né? Então, não se permite resultados diversos. O resultado para os litisconsórcios deve ser sempre os mesmos, né? Não se permite tratamento diferenciado, justamente porque o direito é o mesmo que está sendo discutido. Ou seja, é natureza inscindível. Quando se fala que é inscindível, é inseparável. Eu não posso separar o direito de um do direito do outro. É o mesmo direito, é a mesma relação jurídica, relação jurídica de direito material. E olha que curiosa essa frase. Os litisconsortes, apesar de ter 2, 3, 4, 5 no mesmo polo, eles são tratados como se fosse uma parte só. Justamente porque se eu tenho que tratar todos iguais, então eles serão tratados como se fosse um só, né, o direito de um só. Então é bastante peculiar esta condição, né, do litisconsórcio unitário. Eu trouxe aqui ainda alguns efeitos práticos previstos no Código de Processo Civil. Se você estiver diante de um litisconsórcio unitário, se apenas um deles recorrer, esse recurso vai aproveitar o outro. Então, um efeito carona aí bastante interessante. O mesmo também ocorre com relação à apresentação da contestação. Eu
propôs uma demanda contra 2 réus, apenas um deles ofertou a contestação. Então, esse efeito da contestação também vai se aproveitar ao outro. O efeito do recurso interposto por um também aproveita ao outro. Então, essa é uma peculiaridade muito interessante do litisconsórcio unitário, né? Direto e reto, a gente trava alguns embates jurídicos na praxe bastante interessantes. Tá? Vamos falar então, né, eu fiz a menção lá no início da minha fala sobre a questão do cabimento, né, o que o Luiz Guilherme Marinoni chama de fontes. Fontes do litisconsórcio. Então, nós estaremos diante de um litisconsórcio conforme as hipóteses descritas no artigo 113 do Código de Processo Civil. E a primeira hipótese ali prevista diz que se houver uma comunhão de direitos ou de obrigações, ou seja, o direito que está ali sendo discutido ou a obrigação que está ali sendo discutida, há uma união entre as partes, né? As partes estão unidas. Por isso que se fala em comunhão de direitos ou comunhão de obrigações. Ou seja, é um vínculo forte, né, entre as partes. Então, essa é a primeira hipótese que, como vocês já perceberam, que faz com que seja necessária a formação de um litisconsórcio, não é? Então, essa pluralidade de sujeitos, né, tem a ver com a questão do direito material discutido em juízo, né, ou a obrigação correlata, tá? De modo que nós devemos falar de um litígio conjunto, né, com mais de uma parte ali no polo da relação jurídica processual. Então, eu até cito aqui um exemplo, né, um exemplo básico, né, 2 sócios que se unem para impugnar uma deliberação societária. Né? É perfeitamente possível que isso aconteça, ou 2 acionistas que se unam para a propositura de uma ação anulatória, né, de uma disposição tomada ali naquela sociedade. Então, um outro exemplo, né, também bastante interessante, né, que fala da comunhão de direitos, é quando nós tivermos vários devedores. Né? Obviamente, se eles são devedores, eles têm uma comunhão de obrigações. Não é? Então, não importa se são solidários ou não, né? Porque aqui o sistema fala comunhão de direitos ou comunhão de obrigações, tá bom? Puro e simples. Pois bem, então essa é uma primeira hipótese. Reparem que nós vamos falar de vínculos, né? Nós estamos falando de um vínculo forte, depois um vínculo moderado e depois um vínculo mais fraco, né? Bastante interessante essa constatação feita pela doutrina. Então essa é a primeira hipótese. Comunhão de direitos ou de obrigações. Pois bem, um outro exemplo aqui que eu citei aqui, né, demanda sobre imóveis ou de direitos reais, como eu já contei lá atrás, né? Então, se figura no polo passivo ou ativo o marido também, se ele é casado ou ela é casada, deve trazer o seu outro cônjuge, né? Deve trazer o seu cônjuge, melhor dizendo, para a relação processual. Há uma obrigatoriedade aí, tá? Então, é um outro ponto também bastante interessante, que é de comunhão de direitos, que faz com que se forme ou seja necessária a formação do litisconsórcio. Bom, a outra hipótese que permite a formação do litisconsórcio é quando houver a conexão, né, pelo pedido ou pela causa de pedir. Bom, lembrando a vocês que a conexão ela permite a reunião, né, a grande ideia aqui é que há uma possibilidade de reunião de processos, né? Então, perante um mesmo juízo, quando eles tiverem a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, né? Então, eles poderiam propor ações em separado, cada qual propondo a sua demanda. Então, como é possível cada qual propor a sua ação, e como ele tem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, permitem que se forme até uma conexão, né? Ou seja, que vá todas elas para o mesmo juízo, né? Permite-se que as partes então se unam. Né? Imaginando aquele exemplo lá que eu dei do doutorado. Né? Eu poderia propor uma ação sozinho, né? Causa de pedir um aumento abusivo. Né? Como eu posso me unir ao meu colega X, o outro colega Y, ou então eles poderiam propor também as suas demandas individuais com seus advogados.
né, ou eles próprios, em demanda em nome próprio, eles poderiam também propor as ações individuais, assim como eu, ou não, caso uma questão de economia processual, a gente pode querer se unir. Falar, olha, você não vai propor ação contra a universidade por causa do reajuste? Vai. Ok, eu também quero propor. Vamos propor juntos? Então é perfeitamente possível, né? Então, ao invés de demandas autônomas, propõe uma ação só, formando um litisconsórcio. Ok? Então, essa é uma outra possibilidade, né? Os direitos e obrigações, nesse caso, decorrem, né, dos mesmos fatos ou dos mesmos fundamentos jurídicos. Tá? Então, lembrando que a conexão, né, de processo, ou seja, reunião de processo, ela vai se dar quando houver identidade de pedir, identidade da causa de pedir ou do pedido. Eu pus aqui um outro exemplo também bastante interessante, né? Engavetamento de carros, em que você teve ali 3 ou 4 carros que formaram ali aquele engavetamento, né? Aquele abalroamento. Eles podem se unir, como eles podem propor ações autônomas. Cada qual busca reaver os seus danos, ou então eles podem se unir, né? E propor uma ação só. Né? Aquele outro exemplo que eu dei do acidente de ônibus, uma queda de avião, cada qual pode propor a sua ação individual, né? Tendo em vista a mesma causa de pedir, queda do avião, o acidente com o ônibus, mas eles podem se unir e propor uma demanda só. Então, essa é a grande questão aqui desse cabimento do litisconsórcio. Tá? Ao invés de demandas autônomas, como eles têm a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, né? Então eles podem propor uma ação só. Olha que interessante. E a última hipótese, meus caros, que nós vamos mentalizar aqui, né, é com relação à questão da afinidade. Quando houver afinidade de questões por ponto comum ou de fato ou de direito. Bom, o que nós temos aqui? Né? Nós temos quando há uma afinidade fática, uma afinidade de direito. É um vínculo menor, né? Um vínculo não tão forte como ocorrido nas demais hipóteses que nós vimos. Né? Então, é uma alegação fática ou jurídica que embasa, né, o pedido, a defesa das partes. Então, meus caros, o que vocês têm que analisar aqui? Há uma semelhança, né, ou proximidade de fatos. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Semelhança ou fatos aproximados. Por isso que eu disse que aqui é um vínculo menor, né, ou de fundamentos jurídicos. Não há um vínculo mais forte como na comunhão de direitos. Não há uma identidade, há uma proximidade. Olha que interessante, é uma semelhança. Não é algo igual, é algo parecido, é algo semelhante, né? Então, o exemplo clássico aqui citado, né, pela doutrina, né, é a da questão dos contribuintes, né, que sejam ameaçados pelo lançamento de um tributo ilegal. Né? Eu gosto mais do próximo exemplo. Olha que interessante para se falar em semelhança. Né? Planos econômicos. Há algum tempo, né, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir que, né, aqueles planos econômicos, plano Collor, plano verão, plano isso, plano aquilo. Né? Para quem é leigo no assunto, eu acho que aquilo tudo é a mesma coisa. Né? Então, você pode alegar para o magistrado, olha, o fulano aqui está com o plano Collor, o outro é o plano verão. Eu quero propor uma ação só, formando um litisconsórcio, alegando aqui uma afinidade, uma semelhança. Né? Então, obviamente, eles não são todos iguais, há peculiaridades, mas o sistema permite aqui que, como há uma proximidade de fatos ou há uma semelhança, é possível, então, que você forme um litisconsórcio. Né? Então, mesmo que você tenha um autor que é plano Collor, o outro autor é pelo plano verão, né? O outro é o plano Bresser, né? Então, até pus aqui uma frase muito interessante. Né? Tudo é a mesma coisa. Né? Para quem é leigo no assunto, ele vai achar que é tudo plano econômico. Né? Então, você pode alegar isso. Né? Só que cuidado aí na sua fundamentação, quando você for formar o litisconsórcio. A questão aqui é por afinidade, semelhança, caso próximo, parecido. O que parece não é igual, né? É por isso que se fala em semelhança, ok? Então são essas 3 hipóteses que autorizam a formação do litisconsórcio. Caso você esteja
diante da formação de um litisconsórcio que não esteja fundamentado numa dessas três hipóteses, obviamente aquele litisconsórcio será inoportuno, será indevido, inadmissível. Essa é a palavra. A palavra técnica é inadmissibilidade do litisconsórcio, caso não estejamos diante de uma afinidade, não estejamos diante de uma conexão, uma hipótese de conexão, ou não estejamos diante de uma hipótese de comunhão de direitos ou de obrigações, ok? Então, atente-se para esse detalhe. Bom, um próximo tópico bastante interessante é o da chamada intervenção iusso iudicis, presente aqui no litisconsórcio. Eu vou voltar também a falar sobre isso na intervenção de terceiro. Mas reparem, o que vem a ser, então, essa intervenção? Bom, para você mentalizar aqui o que vem a ser isso, primeiro você tem que se lembrar, ou vamos deixar claro, né, que a questão do litisconsórcio unitário. Quando nós estivermos diante de um litisconsórcio unitário, a decisão tem que ser a mesma para todos, né? Acontece o seguinte, nós falamos também que no litisconsórcio no polo ativo, ele será sempre facultativo. Imagine a seguinte situação. Imagine que um caso real, aconteceu isso. Um condomínio, né, de apartamentos, né, obviamente. Houve um empreendimento imobiliário com 30 apartamentos. A construtora deu o prédio inteiro em garantia para um banco, uma instituição financeira. Deu o prédio inteiro, né? E olha, eu gosto desse exemplo porque ele ajuda a gente a mentalizar o sistema de intervenção de litisconsórcio inteiro, melhor dizendo, né? Então, olha que curioso. Então, 30 apartamentos. E o prédio inteiro foi dado em garantia e hipoteca para um banco. E o que aconteceu? Não houve o adimplemento por parte da construtora e os adquirentes ficaram sem ter a possibilidade de lavrar a escritura. Imagine você compra lá o seu apartamento e você não consegue passar a escritura para o seu nome, né? Justamente por causa do gravame que é a hipoteca. Pois bem, caso real. Lembrando que no polo ativo não é possível, né? Nós estamos falando que o litisconsórcio será sempre facultativo. Aí que está o ponto. Este prédio, dos 30 adquirentes, 20 apenas quiseram propor uma ação na justiça, pedindo dano moral, a nulidade da hipoteca, né, e obrigação de fazer, passar a escritura para o nome daqueles 20. Só que o direito daqueles 20 também pertence aos outros 10. Né? O direito é o mesmo. Se um foi lesado, não conseguir a escritura pública, né, estar impedido até de fazer negócios jurídicos com relação àquilo, só pode locar, né, não vai conseguir vender. Se um for lesado, todos os outros demais também são. Acontece o seguinte, que desses 10, né, remanescentes, que não quiseram propor uma ação, 3 eram os próprios construtores, né? Um era o pai, né, um pai de um dos sócios, o outro era um sócio, o outro era o outro sócio, e os outros 7 eram amigos, né? Ou pessoas muito próximas, que também entenderam que não queriam propor a ação contra esses amigos ou seus familiares, né? Ou contra si próprio, né? Obviamente. Né? Se eu sou sócio daquela empresa, eu não vou propor ação, entre aspas, que vá reverter contra mim mesmo. Pois bem, então olha que situação curiosa. Né? 20, então, propuseram a ação. Houve um litisconsórcio no polo ativo, os 20, um litisconsórcio no polo passivo, que foi a construtora e o banco, porque se fosse anular a hipoteca, então teria que colocar o banco. Olha a importância da relação jurídica, não é? A questão que se coloca é o seguinte, e esses outros 10? Né? O que nós vamos fazer com esses outros 10 que escolheram não propor a ação? É aí que a gente fala dessa intervenção iusso iudicis. Olha essa frase que eu coloquei aqui para vocês.
né? Se a demanda foi proposta por um, mas deveria de ser proposta por mais de um. Olha que curiosa essa frase, né? Então pega esse exemplo que eu dei para vocês, esse caso real que eu dei para vocês. Ela foi proposta por 20 adquirentes, mas devia ter sido proposta por 30, né? Pelos 30. Ficaram 10 de fora. Porque nós estamos diante aqui de um litisconsórcio unitário. Se os 20 foram lesados, os outros 10 também foram, não é? Então, essa é a questão. O que fazer com esses outros 10 que escolheram não propor a ação? Pois bem, o que o juiz deve fazer? Ele deve convocar aqueles outros 10. Essa é a questão. E a intervenção ius iudices é perfeitamente isso. É a prerrogativa que o magistrado tem de convocar os outros litisconsortes ativos. Até porque, né, a questão da extensão dos efeitos da coisa julgada. A coisa julgada ela não pode prejudicar terceiros. A coisa julgada ela só afeta quem figurou no processo como demandante ou demandado. Então, é o que a gente chama de pró et contra, né? Ou seja contra ou a favor, ela vincula apenas as partes. Então, se aqueles 10 estão fora do processo, eles não estão vinculados àquela decisão que fosse proferida, né? Então, para que haja a extensão dos efeitos da coisa julgada para aqueles outros 10, o magistrado ele deveria ou deve, né? No caso concreto ali não aconteceu isso, tá? Infelizmente não aconteceu, mas deveria ter convocado os outros 10, mas isso não aconteceu. Pois bem, convoca para quê? A questão é essa. Né? Vamos convocar, então, esses outros 10 adquirentes que deveriam ter demandado, mas não demandaram, não quiseram propor a ação. Então, nós vamos fazer o quê? Bom, esse posicionamento eu extraí do livro do Fred Didier, né, que eu recomendo fortemente. Ele é muito bom nessa parte de litisconsórcio, que lembra que eu falei que é uma matéria bastante difícil. Né? Até eu me baseei bastante nas lições dele. O Marinoni também é muito interessante. Nós temos obras específicas do Cassius Carpinella, nós temos obras específicas do Cândido Dinamarco, mas foram escritas sobre a égide do Código de 73. Né? Pois bem, o que o Fred Didier nos afirma? O livro que eu estou me referindo é o Curso de Direito Processual Civil, volume 1, publicado pela editora Juspodium. Tá? Então, nós vamos, esses 10 que eu citei de exemplo, eles são terceiros para esse processo. O que é terceiro? Parte. Vamos pegar o conceito de parte e de terceiro. Parte é quem é autor ou réu. Quem figurou como autor ou autores, vamos chamar de parte. Quem figura no polo passivo como réu ou réus, né, são partes também. Então, parte é autor ou réu. Quem não é parte é terceiro. Então, daí se falar, né, da cientificação destes terceiros, ou seja, daqueles outros 10, para que eles façam a seguinte escolha. Vamos lá. Segundo o Fred, essa parte introdutória, já concluindo aqui, né, nós vamos falar então sobre o litisconsórcio multitudinário. O litisconsórcio multitudinário faz alusão à multidão. Então, a língua portuguesa aqui, a etimologia da palavra nos ajuda, né? Alusivo à multidão. Então, meus caros, isso não existia no CPC de 73, isso foi acrescido em 1994, né, por uma reforma legislativa que nós tivemos, e a questão que se coloca aqui é o seguinte, abre-se uma prerrogativa, né, ao réu de recusar, né, a formação de um litisconsórcio com um número significativo, um número excessivo de autores. Ou seja, tem autor demais, né, nesta ação, o que pode acarretar, né, ou comprometer o direito dele de defesa, ou ainda a chamada solução, né, duração razoável do processo.
Então, esses são os dois motivos que permitem que o réu impugne a formação do litisconsórcio ativo. Ok? Dificuldade do exercício do direito de defesa, que tem muitos autores, ou ainda, né, a chamada duração razoável do processo, porque quanto mais gente tiver, mais lento vai ser. Né? Meus caros, então, o chamado litisconsórcio multitudinário, qual o efeito prático, então, caso seja feita a impugnação pelo réu? Então, o juiz ele vai poder determinar o desmembramento. Então, imagina lá, são 50 autores, né, 50 acionistas, 100 acionistas que propuseram uma ação contra determinada empresa, né, uma determinada SA. Né? Então, o magistrado verificando que aquele número de 100 acionistas é um número excessivo, ele vai poder fazer o desmembramento, né, em 10 ações, com 10 autores. Né? Então, aí vai de acordo com o que o magistrado achar razoável, né? Ou colocar 5, né, em cada polo, né? Enfim, 5, 10, 15, então eles vão poder fazer o desmembramento, né, em várias ações, tá bom? E se o réu alegou isso, apenas veio ao processo para requerer esse desmembramento, né, do litisconsórcio multitudinário, o prazo dele para ofertar a defesa vai ser interrompido, e a partir da defesa, né, que acolhe ou não acolhe esse desmembramento, né, em várias outras ações, o desmembramento do litisconsórcio em vários, a partir dessa decisão é que vai começar a fluir novamente o prazo de defesa. Ok, meus caros? Então, era isso que eu tinha para falar nessa primeira parte do litisconsórcio. Depois eu vou gravar um outro vídeo, fiquem atentos aí, sobre aspectos mais aprofundados, tá? Sobre o litisconsórcio, tá bom? No mais, agradeço a atenção de vocês, um abraço, até a próxima.